Senhoras e senhores, imagine um mundo perfeito, né? Onde a gente tem aí comida, água, esteja longe dos predadores, né? Que a gente tenha lugar para fazer aí o lugar para os nossos filhos, né? Isso aí foi um experimento, né? Que o etólogo e psicólogo John B. Collum ele tentou reproduzir, né? Ele tentou fazer vários experimentos aí, né, de utopia de rato, né, um lugar perfeito assim, e vendo só o que é uma densidade alta, né, de ratos em um local, o que isso faria, né, o que mudaria no comportamento desses ratos, né. Ele fez vários experimentos, né, e esse daqui eu achei bem interessante porque tem desenho e parece ser bem completo, então vou falar desse experimento aqui. Antes desse experimento, ele fez um onde tinha um espaço. Deixa eu ver se eu acho o desenho aqui. Aqui é um experimento, né, em que ele. Um experimento aí com capacidade para 5.000 ratos, mas eu vi em algum lugar falando que o máximo que chegou foi 200 ratos, né? E assim, a média lá de ratos era de 150. Isso aí devido ao estresse social aí causado pelo confinamento aqui nesse local, né? E ele decidiu fazer um experimento onde ele pudesse ter um controle maior, né? Pudesse acompanhar mais de perto o decorrer aí desse estresse, né? Ver o comportamento desses ratos. Aí a gente chega nesse experimento aqui, né? Em que a gente tem aqui o local para comida, né, que é esses cones aqui, local para beber água, uma rampa, né, aqui é a toca dos ratos, né, isso aqui são tudo tocas, essa aqui é uma rampa de acesso a essas tocas, né, são duas rampas aqui. Esses papéis no chão aqui são papéis para fazer ninho, né, os ratos pegam esses papéis aí para fazer os ninhos, né, da criação deles. E aqui dentro aqui o local, né, onde eles fazem os ninhos, aqui já tem uns ratinhos aqui. Tá. Aqui ele dividiu, nesse experimento aqui, ele fez três salas iguais a essa, né, para replicar o experimento, para ver ali como ia se comportar, né? Ele fez três salas dessa aqui e dividiu esse experimento aqui, ele fez duas vezes, né, esse mesmo experimento aqui alterando algumas coisas aí entre um e outro. Aqui a gente tem um quarto, né? E esse quarto aqui, ó, ele é dividido aqui em quatro currais, né? Há uma cerca elétrica aqui para não deixar os ratos passarem assim na hora que eles quiserem de um quarto para outro assim, de qualquer lugar, né? Aí no caso tem essas rampas aqui, ó, rampa de acesso entre os currais, né? E aqui, né, ele simulou algumas cenas, né? Aqui é uma rato fêmea, né? Uma fêmea no cio, né? Aqui os ratos tudo oriçado, né? Atrás dela. E aqui também a gente tem um que ele colocou o nome lá de sondadores, né? A gente vai falar um pouco mais esses ratos aqui pra frente, né? Ele iniciou o experimento, né, uma vez com 32 ratos e a outra vez com 56. E aqui ele, no experimento, né, ele manteve a população aí no máximo de 80 ratos, né? E o que ele fazia para controlar essa quantidade? Quando o rato desmamava, ele ia e retirava ali para manter a população sempre 80, né? Lembrando que é o seguinte, na natureza era possível encontrar grupos de até 12 ratos, né? 80 ratos aqui, a gente ia ter 20 ratos em cada um desses currais aqui, né? No máximo. Quer dizer, a gente teria 8 ratos a mais do que o esperado, né? E aqui as rampas, se vocês derem uma olhada, a gente tem uma rampa aqui, ó. Esses currais foram enumerados da seguinte forma, né? Esse aqui é o curral número um. Aí tem uma escada de acesso aqui ao curral número 2, né? E 2 e 3 aqui tem acesso por aqui e por aqui, né? São dois acessos aqui cada currais. E sendo que o curral número um e esse aqui que é o número 4 ele só tem uma escada só de acesso, né?
E aqui, esse curral aqui, o 4 ele deixou essa toca um pouco mais alta ainda, né? E eu acho que o quatro eu tenho certeza, eu acho que o 3 também. Eu sei assim, ele facilitou o acesso dos ratos, né, para que os ratos ficassem nesses currais aqui, né? O 2 e o 3. E beleza, né? E depois aí de 6 meses de maturidade, né, dos ratos, a pancadaria já começava, né? Para ter uma definição hierárquica dentro desse quarto, né? Dentro dos currais aqui. E beleza, aí a pancadaria começava ali. Os ratos que eram mais fortes, né, que brigavam mais e ganhavam mais, eles acabavam ficando no topo, né? E eles assumiam, né? Normalmente eles assumiam um curral desse daqui. E beleza. Esses currais aqui, né, o 1 e o 4, né, como ele só tinha uma rampa só, o macho dominante aqui, né, que dominava aqui, ele tinha uma facilidade a mais aí para proteger, né, o curral dele. Aí beleza, o que eles faziam? Eles ficavam aqui na base da rampa. E o seguinte, os ratos que perdiam para ele na porrada lá, né? Normalmente eles acordavam um pouco mais cedo ali para não ter nenhum problema, né? E às vezes eles saíam, né? Iam para outros currais. Aí quando o macho dominante eles acordavam, eles ficavam na beira aqui da rampa, né? E não deixavam esses ratos voltar, né? Se fosse voltar, ele descia a porrada, né, nos ratos. E os ratos, assim, de tanto tentar voltar para os seus locais de origem, né, e apanhar, eles acabavam desistindo, né, dessa ideia e acabavam ficando em outros currais, né. Então é o seguinte, o macho dominante, né, ele aceitava, né, que outros machos convivessem aqui, né, que ficassem aqui, desde que respeitasse ele, né, como a autoridade máxima aqui, e não ficar saindo, né, que saísse a porrada comia, né, quando voltava. E assim, nesses currais de baixo aqui, que era mais difícil, né, tinha duas rampas de acesso, tinha esse pessoal aqui que saía, né, esses ratos machos aqui que saíam e depois iam voltar e não podiam, né? Aí ficavam mais aqui. Aumentou muito a densidade nesses dois locais aqui, né? No 3 e no 4. E uma coisa também que eu estava esquecendo de falar, né? Os ratos eles gostavam muito de comer junto, né? Talvez por causa da amamentação, né? Que amamentava todo mundo junto ali. Eles gostavam muito de comer junto. E no primeiro experimento, esse cone aqui de alimentação, a comida era tipo um pouco grudada nele, né? Dava um pouco mais de dificuldade. E os ratos, né, eles criaram, né, um laço ali durante essa alimentação. Isso aí acabou atrapalhando muito eles, né, em relação a alguns comportamentos, né? Eles não cuidavam mais direito dos filhotes, essas coisas assim. Aí é o que o pessoal chama de ralo comportamental, né? No segundo experimento não teve muito isso, né? Que alterou, né? Essa forma de alimentação que colocou um dispositivo que era mais fácil o rato se alimentar. Com isso não criou esse ralo comportamental, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre essa diferença aí. E com isso, assim, a gente teve menos mortes de bebês ratos, né? A mortalidade caiu. Mesmo assim, ainda ficou um pouco grave ali. Ainda ficou um pouco grave, né? Esses comportamentos aí, um pouco fora do comum, né? E como eu estava falando, né? Aqui, como é um local mais difícil de proteger, né? Como tem duas rampas de acesso e como eu falei, né? Os ratos que apanhavam aqui, acabavam ficando aqui, aumentou essa densidade. Aí o seguinte, a troca de poder aqui, nesses currais aqui 3 e 4, era muito alta, né? E com isso, assim, ficou meio bagunçado, né? Não tinha um macho ali para colocar ordem na casa, né? Aqui nos currais 1 e 4, tinha um verdadeiro harém, né? Porque assim, como os machos aqui eles protegiam essa entrada, né? Aí os ratos que tinham um comportamento muito alterado não ficavam incomodando muito as fêmeas, né?
E com isso, a taxa de sobrevivência aqui ela era bem maior, né? Cerca de 50%. Enquanto aqui, quando houve o ralo comportamental, né? Por causa da comida aqui, né? Que era mais difícil pegar e ficava todo mundo junto. A taxa de morte aqui dos bebês ratos, né? Ela chegou a 96%. Enquanto depois melhorou aqui na forma de alimentação, né, que não tinha mais aquele negócio dos ratos ficarem muito juntos lá, durante a alimentação, né, e levar isso para a vida, reduziu de 96 para 80% a quantidade de morte. Mesmo assim, muito alto, né? E eu acredito que seja mais devido a essa bagunça aí, tipo, não ter um comando, não ter muito certo os ratos mais alterados ficarem nessa parte aqui. E nesse estresse social aí, né, criado dentro desse universo, né, desse quarto aqui, o autor ele definiu alguns perfis, né, que surgiram aí. O primeiro foram os homossexuais, né, que ele é melhor definido como pansexual, que ele não fazia distinção, né, entre rato macho ou fêmea, jovem, estava no cio ou não, entendeu? E eles avançavam em todo mundo, né? Às vezes tentavam avançar até sobre o rato dominante ali. Eles estavam abaixo do rato dominante, né? E não lutavam ali para tomar o poder, né? Mas aí eles tinham esse comportamento. Outro comportamento também citado pelo autor é um que é totalmente largado, né? Eles não tinham interesse em rato macho ou fêmea, mesmo as fêmeas no cio, eles não procuravam, entendeu? Aí eles desciam, né? Muitas vezes ficavam aqui em cima, desciam só para comer. Eles não tinham interação com outros ratos, né? Dificilmente eles brigavam ali. Os ratos não tinham interesse neles, não tinham interesse no rato. Tipo assim, eles só queriam viver a vida dele ali, né? E assim, para um observador de fora, né, alguém que não esteja acostumado ali, acabou de ver ali, muito atraentes e saudáveis, né? Porque acho que não tinha marca de briga, essas coisas assim, né? Aí para um observador casual ali, achava eles totalmente saudáveis. Outro perfil também, né, que surgiu, que ele colocou o nome de sondadores, né? Que ele tá até mostrando como se fossem esses ratos aqui. É o seguinte, eles não tinham interesse nenhum, né, de disputar o poder lá, né, ter uma hierarquia, né, havia uma hierarquia ali, né, o pessoal disputava na porrada, e eles não tinham interesse nenhum disputar poder, né, e eles eram ratos hipersexuais e homossexuais, né. Os homossexuais tinham um comportamento ali sexual moderado. Os hipersexuais aqui, eles eram frenéticos, né? Pegava todo mundo. E assim, uma coisa que eu vi lá, que eu achei, assim, bem... assim, assustador e interessante, né? É o seguinte, eles incomodavam as fêmeas, mesmo elas não estando no cio ou estando grávidas, entendeu? E assim, elas... um exemplo lá, né? Que ele falou que uma coisa bem comum é assim, a fêmea tá no cio, né? Aí ela vai e tem todo um ritual, né? Acho que como acontece na natureza. Ela ia, né, pra toca lá, entrava lá no ninho dela e o rato ficava esperando, né, do lado de fora. E nessa brincadeira, né, quando ela sentia pronta, ela saía para acasalar com o rato. Esses ratos aqui, os sondadores, eles não tinham paciência para esperar, né? Eles iam atrás da fêmea, a hora que a fêmea entrava na toca dela lá, ele já ia atrás, entendeu? E já ia querendo coisar com a fêmea, entendeu? E assim, e procurava fêmeas grávidas e tudo mais. E isso fez com que as fêmeas, nesses lugares aqui que eram os mais bagunçados, né, o 2 e o 3, elas não cuidassem tão bem dos filhotes como no 1 e o 2, né, que tinha lá o macho dominante para cuidar, né? Elas não cuidavam direito dos filhotes, né? Por causa dessa oportunação aí. Enquanto aqui no 1 e no 4, quando tinha algum perigo, as fêmeas pegavam os filhotes, né, um a um,
e levava para outro local, né? E assim, pegava todos os filhotes e tudo mais, né? E assim, quando elas iam fazer o ninho também, elas faziam um caprichado o ninho, né? Pegavam muitas folhas, faziam um conezinho, um ninho assim bem caprichado, né? Aqui as fêmeas já não faziam um ninho caprichado, já faziam um ninho ali meia boca. Quando havia perigo, né, como eu falei que as fêmeas pegavam os ratos e levavam todos eles para o outro local, né? Aqui ela começava a fazer isso e às vezes alguns ratos ela deixava no meio do caminho, né, abandonava e esses ratos ficavam, às vezes ficavam sem amamentar, né, e acabavam morrendo aí nessa brincadeira. Ah, sim, uma coisa que eu deixei de falar aqui também dos sondadores é que quando eles procuravam as fêmeas, que as fêmeas entravam aqui nas tocas dela, no final do experimento, né, o experimento foram de 16 meses, né, nos últimos meses lá, esses ratos aqui, né, os sondadores, quando eles entravam lá e achavam algum rato morto, isso já no final do experimento, eles praticavam um canibalismo, né, ele comia os filhotes. E assim, aqui essa ilustração aqui é o seguinte, eles ficavam em cima da rampa, né? Aqui o macho territorialista ficava aqui e já olhava para eles, né? Aí eles iam e voltavam. Mas depois voltava para cá, né? E se apanhava, beleza, depois voltava. Eles eram muito insistentes, né? E beleza, né? Voltando aí a parte dos ratos, né? As fêmeas aqui, elas cuidavam bem menos, né? Os ninhos aqui eram muito meia boca. E assim, quando elas levavam os ratos, os filhotes, né, em caso de perigo, para outros lugares, ela deixava ratos em outros lugares, levava para um lugar, deixava no meio do caminho, entendeu? E assim, por isso que a mortalidade era tão alta aqui, né? No primeiro experimento, como eu falei para vocês, a mortalidade aqui nesses dois currais chegou a 96%. É altíssimo. Ó, essa aqui é a imagem de um ninho, né? Ele cheio de papel aqui, né? Os ratinhos aqui. Lá fala que ela fazia tipo um cone, né? Com os papéis, né? Para criar os ratos. Ó, essa aqui é a imagem de um ninho aí, né? Que naqueles currais 2 e 3, né? Bem menos papel, né? Os ratinhos aqui, a quantidade de rato também era menor, né? Elas procriavam bem menos. Isso aqui é no primeiro experimento, né, que era mais difícil aqui pegar comida, né, a água aqui era um pouco mais fácil. Isso aqui, né, no segundo experimento que ele colocou a comida aqui para ser mais fácil, né, e não houve o ralo comportamental, né, juntar muito rato em um lugar só. A água aqui era mais difícil pegar, né, acho que tinha que apertar um botãozinho desse aqui. Mas assim, isso aqui já não influenciou tanto quanto a comida, né, porque o rato só, acho que bebia água só uma vez no dia, só quando acordava. Alguma coisa assim, né? E não teve o ralo comportamental. Isso aqui é o primeiro experimento, né? Aqui os 4 quartos, né? Aqui houve uma quantidade maior de ratos no quarto 3, 2 e 2, né? A distribuição ficou maior em um só dos quartos. E aqui no segundo experimento, né? Aqui foi um pouco mais igual, né? Aqui tem um pouco menos de rato, né? Nos 1 e 2, no 1 e 4, né? Manteve aqui menos. Esse aqui eu não sei por que ficou mais rato aqui nesse 1, né? Mas assim, eu não lembro mais o motivo disso aqui. Mas assim, ficou mais distribuído e não houve o ralo comportamental, né? Que a gente viu lá no experimento 1. E aí, o que vocês acharam desse experimento? O que ajudou, o que atrapalhou, assim, na opinião de vocês? Assim, minha opinião é que quando tem uma organização, né, o trem tá mais organizado assim, funciona melhor do que na bagunça, né? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Coloquem nos comentários. Até mais. Valeu!